Capítulo 31. Só mais uma vez. Se eu fosse ajudar a bancar o custo da sua casa, como teríamos que fazer? Derachat resmungou. A estrada de terra esburacada tornava seu carro de luxo inútil. Além disso, seu carro era baixo, e ela pensou que teria que repintá-lo quando voltasse. Eu disse que poderia ter vindo com outra pessoa. Por que a senhora teve que avisar no escritório que viria ver o terreno hoje? Eu te peguei. Agora, cumpra o seu trato. Depois da noite anterior, ela concordou em vir ver o terreno e tomar uma decisão. De manhã, ela decidiu ligar para a secretária, avisando que iria para o interior do país. A viagem não foi longa, mas a estrada estava muito ruim. Não era asfalto, apenas terra vermelha e buracos. Estamos quase lá. Não é longe. Você me disse isso há 30 minutos, lembra? Acho que o meu carro está danificado. A dona do carro resmungou. O meu ponto G também está danificado. Porque depois do primeiro clímax da noite anterior, a outra não a deixou descansar. A ferida que estava inflamada ainda não havia sarado. Agora, ela sentia ardência o tempo todo, mesmo sentada. Mas a culpa não é minha se o seu lubrificante secou. Não era culpa dela que ela tivesse feito de novo. E quem é que consegue ficar excitada? Você foi muito agressiva comigo. De repente, ficou irritada e foi rude. Os xingamentos dela eram incontáveis. Ela não sabia o que havia dado na outra. Você gemeu a noite toda, mesmo sem estar excitada. É porque você não parava. Ah, vire à esquerda. Ao chegar à bifurcação, o dedo pequeno apontou para o desvio, passando por um campo de crotalária amarela. O caminho continuava sendo de terra vermelha, mas elas não seguiram por muito tempo. Chegaram a uma casa de madeira de 2 andares, bastante deteriorada. A área de baixo era aberta e a de cima era de madeira. O andar superior estava cercado por madeira velha. A parte de baixo parecia ser a área de estar e um depósito. Terakat desceu do carro, olhando em volta. Esta é a sua casa? Os olhos dela ainda examinavam a casa e a área de moradia. Eu vou procurar um resort para a senhora, mas vou ver meu avô e minha avó primeiro. Não precisa. Eu posso dormir aqui. A resposta dela foi calma. Não seria um problema. Era apenas por alguns dias. Além disso, não seria bom se ela dormisse sozinha em outro lugar. Nan, por que não avisou que voltaria? O homem idoso, curvado, aproximou-se das duas. Ele se surpreendeu ao ver a neta e olhou para a pessoa ao lado. Olá. Derachat não se esqueceu das boas maneiras. Ela cumprimentou o idoso. Ele assentiu e sorriu antes de se virar para a neta, perguntando sobre a pessoa ali. É a minha chefe. Ela veio ao trabalho hoje. Onde está a vovó? Está fazendo comida. Vocês já comeram? O avô perguntou carinhosamente à neta, acariciando o cabelo dela. Ainda não. Estou com fome. Estava morrendo de saudade da comida da vovó Muen. Chefe, vamos comer? Derachat não sabia como seria a comida que estava sendo preparada. Teria ela condições de comer? Ela temia que a comida não fosse do seu agrado. Sentou-se sem jeito na mesa de madeira na área de baixo, que parecia ser a mesa de jantar. Ela estava sentada sob a casa, onde o vento soprava. O tempo não estava quente, mas sim fresco. Ainda quer mudar de ideia e ir para o resort? Titinan voltou com o almoço nas mãos, acompanhada por uma mulher idosa. Terakat cumprimentou-a novamente e deduziu que era a avó de Titinan. Ora, desta vez trouxe a namorada. O carro tem uma cor chamativa em Nan. A cor do carro era tão vibrante que, mesmo com a visão fraca, a idosa o via claramente. Não é namorada, vovó. Pare de bobagem e venha comer. Chefe, pode comer? Este é um molho de pimenta com peixe plara e bagre. Este é o bom. Tem ovo cozido. Tem caranguejo de arroz frito. Este é um pouco picante. Experimente. E esse aqui é o melhor de todos. Camarão já é o temperado. Derachat nunca tinha ouvido falar em nenhum daqueles pratos. Especialmente o tal camarão gel. Consegue comer, minha filha? Se não, eu frito um ovo. A vovó Muen fez menção de se levantar, mas parou. Não precisa. Eu consigo comer. Ela usou a colher para pegar o que parecia ser o mais fácil de comer. O caranguejo frito, colocando no prato. Os 3 donos da casa observavam a hóspede. Está gostoso. O sabor não era ruim. A crocância do pequeno caranguejo combinava com a pasta de pimenta picante. Derachat olhou para a pessoa ao lado, com os olhos brilhando. Vendo isso, Titinan serviu um pouco do molho de pimenta pladuk para a outra experimentar. Ela provou, e o sabor não era tão ruim quanto imaginava. Pelo contrário, era delicioso. Está gostoso, minha filha. Eu mesma fiz. Está delicioso, vovó. Oh, Nan, sirva mais um pouco para sua chefe. Estou muito cheia. A propósito, a comida da sua casa é muito saborosa.
Titinan lavava a louça enquanto a pessoa mais velha observava e olhava para o lago de peixes nos fundos da casa. Havia também um galinheiro com 6 ou 7 galinhas andando por ali. Sim, você comeu tudo, não é? No início, parecia que não ia comer, mas quando começou, não parou, e todo o arroz que estava pronto para o jantar acabou. Isso não é bom? A propósito, seu avô e sua avó vão aceitar? O negócio que viemos discutir. Acho que sim, seria bom. Eu não quero que meus avós continuem trabalhando na colheita de feijão ou arroz, sabe? É muito quente e cansativo. Seus avós eram idosos. Ela não queria que eles continuassem trabalhando sob o sol e o vento. Tinha medo que ficassem doentes ou desmaiassem. Pergunte a eles, então. E na nossa casa, Nan? A vovó Muen perguntou, desconfiada, olhando ao redor da sua área de plantio. Sim, vovó, é bom. Assim, vocês não precisam mais trabalhar no sol quente e nem vender vegetais na rua. Ela falou, massageando as pernas da vovó Muen. A pele seca e áspera estava cheia de feridas e marcas de sol, além de manchas escuras. Isso mostrava o quanto a pele havia sido exposta ao sol por muito tempo. É mesmo? E o que temos que fazer? Você tem certeza que vai deixar seus avós cuidarem disso? O avô nunca havia cuidado de uma plantação de banana assim. Ele só havia plantado arroz e feito serviço braçal depois que a terra foi confiscada. Tenho certeza. Sobre o terreno, parece que teremos que alugar. A chefe vai pagar o aluguel e investir. Vocês só precisam cuidar. É só isso. E na hora da colheita, a chefe mandará um carro para buscar. Mas não tenho certeza sobre o terreno. Você disse que há um terreno barato para alugar? É tudo aquilo ali. Cerca de 100 reais. Costumava ser nosso. O proprietário não cobra caro para alugar. É mesmo? Posso ir dar uma olhada? Ela queria ver se o terreno era adequado. Se fosse, seria ótimo. Nan, leve a sua chefe para ver o terreno. Certo. O terreno é grande. Terachat não esperava que a terra fosse tão vasta, com mais de 100 reais. Além disso, o solo parecia fértil. Os olhos dela examinaram o local. Ela pensou em como alocar o espaço para o plantio, caso quisesse expandir a produção. Sim, e há lagos escavados ao redor para a estação seca, então não precisa se preocupar com a falta de água. Antes era um campo de arroz, mas o novo proprietário mudou para o cultivo de limão há alguns anos, mas desistiu porque não era lucrativo. Por isso, ele cavou os lagos ao redor do campo. E o que é aquilo? Derachat apontou para o que parecia ser um lago distante, cercado por mangueiras e outras árvores que forneciam sombra. É o lago de tilápias. Quer descansar? O ar é fresco ali. Ela pegou a mão da mais velha e a levou para a sombra das mangueiras ao lado do lago. Pegou uma camisa que estava pendurada e a estendeu no chão, que estava com folhas secas. Ela se sentou, mas a outra não se moveu. Apenas olhou para ela, imóvel. Não vai sentar? A voz pequena perguntou. Derachat tirou os sapatos e pisou no tecido estendido. Mas ela não se sentou ao lado. Em vez disso, sentou-se atrás da mais jovem, abraçando sua cintura fina e puxando-a para perto. O braço abraçou a cintura pequena e o nariz dela pressionou a nuca branca, inalando o cheiro agradável. Os lábios morderam de leve, o suficiente para fazer a pessoa em seu abraço se arrepiar. A outra se virou para repreendê-la. Chefe, o que está fazendo? Os fantasmas vão se envergonhar. Antes que ela terminasse a frase, a pequena blusa foi pressionada pelo braço que se enfiou por baixo. As duas mãos apertaram os seios dela através do sutiã de renda escura. Em seguida, a blusa foi levantada. É mesmo? Os fantasmas se envergonham, mas eu não. É só uma vez. Eu só vou introduzir uma vez. O sussurro suave veio ao lado da orelha dela, fazendo-a corar e tentar apertar os lábios para que nenhum som escapasse. Já chega. Aqui não dá. Mesmo sendo uma área particular, ainda havia pessoas passando. No mínimo, ela tinha que ter cuidado com o avô e a avó, com medo de que eles viessem procurá-la. Você só vai sair se eu gozar na minha mão? Gosta de me seduzir? Gosta de me provocar? Seduz de novo. Provoca de novo. Os lábios dela morderam a orelha vermelha, que esquentava ainda mais com o hálito quente. Você gostou quando eu provoquei? Quando eu seduzi? Titinan perguntou, tentando manter a voz firme e controlando o desejo. Sua excitação estava aumentando. Ao sentir os mamilos serem massageados levemente, eles ficaram duros, apontando para o céu, apenas com um toque suave. Os seios se arquearam contra os dedos que os massageavam. O outro seio foi apertado com tanta força que doeu. Então seu queixo foi segurado para que a boca pudesse receber o beijo que se selou em seus lábios finos. Assim que os lábios se tocaram,
Derachat mal conseguiu se controlar. Ah, já chega! Pare de apertar! Ela queria que os dedos fossem para outra parte. Queria que eles fossem para baixo. As pernas se abriram, sem hesitar. Embaixo? Brinque embaixo, chefe. Quem você pensa que é para me dar ordens? Mas você me excitou. A mão pequena acariciou o rosto da pessoa que estava atrás dela, e ela virou o rosto para outra, abrindo a boca, como se implorasse para que a língua macia invadisse. Sua excitação aumentou ainda mais quando o botão da calça foi aberto rapidamente. O zíper desceu lentamente. Os dedos entraram por baixo do jeans. O botão foi aberto apressadamente. O corpo pequeno estremeceu quando o dedo tocou o ponto sensível. O dedo girou no clitóris, liberando o néctar. E você não tinha medo de fantasmas? Não tem mais medo? Que falta de educação, chefe. Falta de... O xingamento foi engolido. Derachat pressionou a boca da outra com desejo, usando os dedos para roçar no clitóris. O corpo pequeno não conseguia ficar parado. Quanto mais ela massageava, mais os gemidos saíam. A mais jovem começou a perder o controle, segurando as mãos da mais velha para que parassem de massagear. Ela queria ser penetrada. Derachat se afastou do beijo, olhando para o rosto da outra, que estava com saliva brilhante nos lábios. O olhar suplicante e o quadril esfregando suas mãos indicavam claramente o desejo da mais jovem. Uma risada baixa soou. Titinan começou a sentir a introdução. O dedo foi empurrado lentamente. Titinan levantou o quadril para que a outra pudesse introduzir facilmente. Mas ao ser introduzido, o dedo parou imóvel antes de ser retirado rapidamente, mostrando a ponta do dedo coberta de líquido. Vrum! O que está fazendo? A pessoa que teve a excitação interrompida perguntou, irritada, mas a outra sorriu de canto e pegou o celular com a outra mão. O dedo molhado foi enfiado na boca pequena. A pessoa que foi forçada a engolir quis xingá-la, mas isso apenas facilitou a introdução na boca. Clique. Eu disse que ia introduzir só uma vez. E eu vou guardar essa foto. Seu rosto estava sedutor. Eu gostei. Capítulo 32. Eu te penetro. Você me penetra também. Você está bem? Consegue ficar aí? Quer ir dormir no resort? Titinan inclinou a cabeça para olhar a pessoa que estava deitada na rede, balançando-a de um lado para o outro. O vento fresco ajudava a aliviar o calor. Não, estou confortável aqui. Que horas vamos tomar banho? Derachat olhou para o relógio e viu que eram quase 9 da noite. Assim que anoitecia, o local ficava em silêncio imediatamente. Mas ela gostava daquela atmosfera. Era estranhamente calma, o que lhe dava uma sensação diferente da capital. Pode tomar banho agora. Você vai descansar. Dirigiu o dia todo e não parou de trabalhar desde que chegamos. Posso tomar, mas venha comigo. Estou com medo. Ela olhou para o banheiro que ficava nos fundos da casa. O local parecia desolado, o que a deixava nervosa. Você é medrosa, hein? Embora reclamasse, Titinan concordou em acompanhá-la. Ela foi pegar as roupas de Derachat no carro e ficou esperando na frente do banheiro. Segure meu celular. Não tente apagar as fotos. Você não sabe a senha. Nem tente adivinhar. Derachat temia que o celular travasse, o que seria um problema. Eu sei. Não vou fazer isso. A mais jovem se agachou, cruzando os dedos. Por que ela aceitaria seguir aquela ordem? Ela não aceitaria de jeito nenhum. Ao ouvir o som da porta do banheiro trancando, o celular caro nas mãos de Titinan foi ligado. Ela tentou a data de nascimento da outra, pois já havia pesquisado na internet. Ela nasceu no dia 18 de janeiro de 805-29. Então vou tentar 1801. O primeiro conjunto de números foi digitado, mas não era a senha. Ela tentou o próximo, o ano de nascimento, tanto no calendário tailandês quanto no internacional, mas também não funcionou. Que número é esse? A mais jovem estava agachada ouvindo o som da água sendo despejada várias vezes, temendo que a outra terminasse o banho. Você já está quase terminando, chefe. Eu estou cansada. A voz doce fingiu perguntar por outro motivo, apenas para saber quanto tempo ainda tinha. Ainda não. Por quê? Não me diga que você está tentando adivinhar minha senha de aniversário. Nem tente. A pessoa no banheiro respondeu, gritando, e se apressou para terminar o banho. Ela temia que a outra entrasse de verdade, mas não havia onde guardar o celular no banheiro. Ela tinha medo de molhá-lo. Eu não faria isso. Quem faria? Ela respondeu com a boca, mas na cabeça pensava em qual seria o número, se não fosse a data de nascimento. Ou pode tentar, se acha que consegue. A pessoa no banheiro estava confiante de que a outra nunca descobriria. Ao ouvir isso,
A mente de Titinan começou a processar a informação imediatamente. Ela mordeu os lábios, pensativa, e mordeu as unhas sem perceber. Sua mandíbula se movia enquanto ela mordia as unhas brancas, pensando. De repente, uma sequência de números surgiu em sua mente. Mas pensando bem, aquela sequência não parecia adequada para a senha de alguém como Terachat. No entanto, ela teve uma ideia. Senhas para pessoas mais velhas. A busca começou, pois ela realmente não conseguia pensar em outra sequência. Não custaria tentar, já que ainda tinha tentativas. A primeira sequência que tentou foi 1, 2, 3, 4. É agora! Tenho que tentar! O polegar pressionou os números um por um. O número 1, 2, 3 e o 4 como o último dígito. E sim, o telefone foi desbloqueado. Titinan sorriu imediatamente, mas tapou a boca com a mão, com medo de deixar escapar um som. O dedo pequeno clicou na galeria de fotos. Ela considerou que a outra havia dado permissão. Ao entrar, encontrou imediatamente a foto dela tirada mais cedo. Ao ver a foto, seu rosto esquentou. Mas não era só isso. Ela também viu a foto do pijama que havia enviado e a foto do uniforme de estudante. Ambas as fotos estavam lá. Eu não sabia que ela guardava todas essas fotos. O canto da boca dela sorriu. Todas as fotos que ela havia enviado estavam salvas. Embora não soubesse o motivo, isso a fez pensar em algo divertido. Toc. Chefe, abra a porta. A voz pequena chamou, batendo na porta mais 2 ou 3 vezes. Terachat abriu a porta, confusa, usando apenas uma toalha. A pequena toalha cobria apenas a parte de baixo, deixando a parte de cima, os seios fartos, exposta. O corpo magro de Titinan se aproximou, levantando o rosto para olhar a pessoa mais alta, mas não muito. Ela sentiu o cheiro agradável de sabonete. Quando o rosto se aproximou, Terachat se afastou, encostando as costas na parede do banheiro. Uma das mãos agarrou a toalha com força. Ela olhou de soslaio para o olhar que a percorria, do cabelo, descendo pelo nariz, depois para os lábios. O olhar parou e se fixou nos olhos dela. Ah! O quê? A voz doce dela gaguejou. Ela tremeu ainda mais quando os lábios da outra se cravaram em sua clavícula. Os lábios macios a beijaram suavemente. Você guardou todas as minhas fotos. Ou será que você está interessada em mim? O nariz roçou em seu pescoço. Pressionou os lábios no pescoço e puxou a toalha. Espere. O que está fazendo? Considere isso pagamento por usar minhas fotos para se masturbar. Titinan abriu a foto do pijama e do uniforme de estudante. Terachat, que havia esquecido completamente as fotos, arregalou os olhos. Ela realmente havia esquecido que tinha essas 2 fotos. Não é isso. Eu só guardei para te chantagear. Foi só por isso. Ela realmente pensou nisso quando a salvou. Mas parecia que a dona das fotos não pensava assim. Então, pode jurar que nunca olhou? As 2 mãos agarraram os seios dela, beijando o pescoço branco, subindo para a orelha que estava vermelha. A língua úmida lambeu o lóbulo da orelha. Nunca. Sua voz falhou, e ela engoliu em seco. E ficou ainda mais difícil quando o corpo pequeno se aproximou. É mesmo? As sobrancelhas dela se levantaram. Olhou de soslaio para a pessoa que parecia estar ofegante. As mãos pequenas amassaram os seios até os mamilos ficarem duros. Os dedos esfregaram a ponta dos mamilos, fazendo a pessoa mais velha gemer baixinho. Chega, pare! Ela estava perdendo o controle. Quanto mais era tocada naquele ponto fraco, mais seu corpo amolecia. As mãos dela amassaram seus seios, enquanto os lábios atrevidos beijavam seu pescoço e orelha antes de descerem para o peito. A boca macia cobriu o mamilo, sugando-o. O mamilo doce ficou úmido de saliva. O corpo alto mal conseguia ficar em pé. Ah, devagar! Não morda! Ela repreendeu a pessoa que segurava seus seios e mordia os mamilos, como se estivesse se divertindo. Está excitada? Eu não aguento mais. Estou excitada desde cedo. Você não acha que deveríamos continuar? Por que, Kun? Quer ser penetrada? Os olhos bonitos semicerraram, olhando para o rosto doce que beijava seu peito, como se estivesse se divertindo. Que tal nós 2 ao mesmo tempo? Eu penetro você, você me penetra. Fazemos juntas. Eu já estou molhada. Apenas excitar a outra e ouvir os gemidos a excitava facilmente. As roupas finas foram retiradas uma por uma, revelando os corpos nus. Assim que o último pedaço de roupa foi removido, o corpo alto abraçou a cintura fina da outra, beijando-a imediatamente. Titinan colocou a coxa entre as pernas da pessoa mais velha, separando-as, antes de enfiar os dedos na buceta úmida. O dedo tocou o clitóris, massageando-o em círculos, estimulando o corpo alto a gemer. Sentindo-se excitada, Terachat quis provocar a mais jovem. Ela usou os dedos para massagear o clitóris de Titinan também.
Ah! Chefe, quero ser penetrada! Os dedos de Titinã estavam molhados de néctar. O corpo pequeno tremia. Ela queria ser penetrada imediatamente. Penetre. Titinã respondeu. Ela enfiou o dedo lentamente na buceta macia de Terachat. O canal dela também era penetrado pelo dedo fino. Os dedos penetraram no canal do amor de ambas. O gemido doce dela escapou. Seus olhos se encontraram antes de beijarem-se. Os lábios se apertaram, inclinando o rosto para que o beijo estivesse no ângulo certo. A língua macia buscou a doçura na boca, com um som gutural. Os dedos começaram a se mover. O néctar era abundante, tornando o movimento mais fácil. Quanto mais a excitação aumentava, mais os dois corpos se esfregavam, até que os seios se pressionaram. Os dois corpos se moviam esfregando os mamilos, aumentando o prazer mútuo. Os pulsos aceleraram. O ritmo dos pulsos se movia rapidamente, como se estivessem competindo para ver quem batia mais forte. É muito apertado. O canal estreito era apertado, e Titinã sentiu-se surpresa. Devagar. Dói. A pessoa alta queria parar. Doía, mas não muito. Ela mordeu os lábios, cravando as unhas no ombro pequeno. É a primeira vez? Porque era mais apertado do que o normal, e contraía constantemente. Parecia que os dedos dela iriam se quebrar. A pessoa alta sentiu. Era a primeira vez dela. Além de instrumentos médicos, nada havia sido introduzido. E era a primeira vez que isso a fazia perder o controle. Ao saber que era a primeira vez da outra, os dedos que estavam lentos começaram a penetrar com força. Os dedos eram puxados quase até o fim, antes de serem empurrados com força total novamente. Então você mentiu que tinha experiência? Não queria ser desprezada por ser inexperiente. Ela admitiu que havia mentido. Embora tivesse namorado, nunca tinha ido tão longe quanto esta penetração. A pessoa mais velha gritou quando os dedos roçaram o interior macio. Os dedos exploraram, como se estivessem procurando algo lá dentro. Ao serem pressionados em um ponto específico, o corpo alto quase cedeu. Titinã viu o tremor da outra e soube que havia atingido o ponto G. Ela pressionou e penetrou o mesmo ponto repetidamente. O corpo alto arqueou a cabeça, sugando o ar, tentando conter o som, pois a penetração dos dedos era tão intensa que a fazia tremer. Você também está com o rosto atrevido agora. Eu gosto. Ao ser provocada, Terachat revidou, penetrando com os dedos. O dedo penetrou profundamente, atingindo a parede macia. Slap, slap! Chefe, me beija! A língua rosada saiu. A pessoa faminta cobriu a boca e sugou a língua macia imediatamente. Os pulsos batiam um contra o outro sem parar. O som da respiração ofegante abafava o som da pele batendo. Não aguento mais. Eu vou gozar. Suas pernas tremiam visivelmente. Sua força estava se esvaindo. Eu também. Forte! Aí! Forte! Ziz! Os dois corpos se abraçaram e gozaram juntos, com os gemidos escapando. Sua buceta é muito apertada. Não diga isso. É embaraçoso. Então, o que você vai fazer com as minhas fotos? Vai se masturbar? Ou eu as guardo para te xingar? Já chega. Eu vou subir. O corpo alto se afastou, vestiu-se e subiu para a casa. Se ficasse mais tempo, a outra a veria cambaleando. Capítulo 33. As memórias da jovem. Como você está, minha filha? A vovó Moen perguntou à pessoa que parecia ter acabado de tomar banho. Ela temia que a neta não conseguisse se adaptar ao local, pois não havia muitas comodidades, vivendo apenas com o avô. Estou bem, só um pouco cansada. O cansaço, porém, não vinha do trabalho, mas das lembranças que pesavam em sua mente. Seus olhos percorriam a casa, detendo-se nas fotos emolduradas que cobriam as paredes. Todas retratavam Titinã já adulta. Não havia nenhuma lembrança visual de sua infância, apenas registros do ensino médio. Não há fotos de quando era criança? Que pena. Eu queria ver a Nan quando era pequena. A idosa comentou curiosa. Não há, minha filha. Nan só veio morar conosco quando já era mais velha. Antes disso, morava com a mãe. A vovó Moen falava com um tom calmo, enrolando cuidadosamente uma folha de pimenta de macaco. É mesmo? A propósito, não vi seu pai e sua mãe, eu ainda não me apresentei. Eu realmente não sei onde eles estão. Desde que trouxemos a Nan de volta, a mãe desapareceu. Só ouvimos dizer que ela se mudou para morar com um novo namorado. Mas fico feliz que Nan tenha alguém que se importe com ela, que possa lhe dar uma vida melhor. Essa criança sofreu muito. A voz da idosa carregava tristeza e preocupação genuína. Ela lembrava-se da neta que chegara até eles cheia de medo, e não sabia se estaria viva ou morta sem a intervenção da família. A voz de Titinã estava baixa. Hesitante, mas firme.
Ela precisava entender seu passado para seguir adiante. 7 anos atrás. Nan, eu mandei você servir bebida para o tio Shai. Por que não foi, hein? A mãe de Titi Nancini gritou da porta. Aos 15 anos, a garota se encolheu, afastando-se do livro que estudava para a prova. Ela recuou até encostar na parede, antecipando o que vinha. O tapa que se seguiu bateu em seu rosto rosado. Ela virou a cabeça com força, sentindo a pressão constante da mão da mãe, que a forçava a se curvar, gritando palavras duras e críticas que faziam seu corpo tremer. Eu não disse para você ir servir os tios assim que sair da escola. Mas, mãe, eu preciso estudar. Tenho prova na semana que vem. A voz de Nan tremia e seus olhos vermelhos tentavam se manter firmes diante da raiva da mãe. Para que estudar? É um desperdício de tempo e dinheiro. Você acha que vai ganhar alguma coisa estudando? Vá servir bebida? Ganhe dinheiro. Cine empurrou a filha com o dedo, obrigando a olhar para o chão novamente. Mas eu não quero ir. Aqueles tios. A garota sentiu um arrepio de medo percorrer seu corpo. A simples proximidade de alguns familiares a fazia se sentir vulnerável. É só um toque. Qual é o problema? Não seja fresca. Vá, pegue essa roupa e vista-se. Vá sentar com o tio Shai. Não me faça ver preguiça em você. Uma blusa de alça fina e um short jeans foram jogados diante dela. Nan abraçou a roupa contra o peito, soluçando. Quando a mãe saiu do quarto, ela permaneceu ali sozinha, tentando conter as lágrimas. Com as mãos ainda trêmulas, desceu as escadas e se dirigiu à roda de bebedeira que ficava em frente à mercearia, um local cercado de pobreza e superlotação na capital, onde parecia que a vida da menina se resumiria a servir aos outros para sobreviver. Até que enfim, Nan. Eu acabei de voltar e estava te esperando. O tio Shai falou, o rosto vermelho pelo álcool. Ei, me dê um pouco também. Nan, sente-se ao lado do tio. O tio Per me chamou, batendo na cadeira vazia ao lado. Nan tremia, mas obedecia, temendo o que poderia acontecer se recusasse. Ela se virou para olhar a mãe, que permanecia sentada jogando cartas, indiferente. Cine acendeu um cigarro, cruzando as pernas com desdém, observando a filha como se fosse um objeto. Quanto ele está pagando? Quem der mais, deixa a Nan se sentar. A voz da mãe soava fria, pragmática. Mãe! A garota tentou protestar, mas foi silenciada com um aperto no pulso, que a obrigou a ceder. Eu dou 1000. Tio Shai interrompeu, convencido de que o tio Perme não conseguiria igualar a oferta. Cine empurrou a filha para a cadeira de bambu, forçando-a a sentar-se. Tio Shai aproximou-se, e Nan sentiu o peso do álcool e da pressão ao redor. A garota apenas fechou os olhos, tentando se proteger da realidade. Não chore, não. Sirva a bebida para mim e para o tio Perm. Ele falou com uma voz doce de falso cuidado, enquanto ela cumpria as ordens, sentindo-se pequena, impotente, mas tentando preservar sua dignidade. Você sabia que a vida é dura, Nan, e que às vezes precisamos nos adaptar para sobreviver? O comentário de tio Shai a fazia refletir. Ela entendia, embora não concordasse com a forma como sua mãe a tratava. Eu quero apenas poder viver em paz, murmurou Nan, fechando os olhos por um instante, desejando estar longe dali, junto dos avós que sempre a acolhiam. Então venha me ver nas férias. A voz da avó soou em sua memória, calorosa e segura como um abraço que ela sempre lembraria. Certo. A promessa que fez para si mesma e para os avós seria a luz que a guiaria através daqueles dias sômbrios. Nan, onde você está? A voz de Cine a trouxe de volta à realidade. Mãe. A garota respondeu, já ciente de que, apesar das dificuldades, sobrevivera e ainda teria a chance de reconstruir sua vida. Está aqui. É hora de trabalhar. Para onde vamos? Ela perguntou, assustada. Seus olhos alternavam entre a mãe e o padrasto. Vamos ver o tio Shai. Nan respirou fundo. Mesmo no medo, uma centelha de esperança crescia dentro dela. Os avós estariam esperando, e ela sabia que algum dia encontraria a vida que merecia. Capítulo 34. Seu corpo serve para trocar por dinheiro. Mãe, vai me levar para onde? O corpo pequeno foi arrastado pelo chão, mas ela não se rendeu. A garota usou a força para resistir, tentando se segurar em algo. Yash, leve ela. Quando a mãe não conseguiu vencer a força da filha, pediu ao marido mais jovem para ajudá-la. Chayota sentiu, olhando para a enteada com firmeza. Ele também queria controlar a situação, mas nunca havia tido oportunidade. Vem aqui. A força de um homem era naturalmente maior que a de uma garota. Chayota a puxou levemente e o corpo magro cambaleou. Vendo que resistia, ele a pegou no colo e caminhou em direção ao quarto do tio Shai. Os olhos dela se arregalaram ao ver o destino.
Ao lado, sua mãe a seguia, acendendo um cigarro e soltando a fumaça, com expressão satisfeita. O que mais a machucava era o sorriso no rosto da mãe. Mãe, me solta, por favor. A garota tentou se debater, mas quanto mais se debatia, mais firme era o aperto. Calha a boca. Você é minha filha, tem que me retribuir. Eu te criei até agora, Nan. Toc, toc. Os três pararam em frente ao quarto do tio Shai. O dono do quarto abriu a porta imediatamente ao ouvir a batida. Ao ver quem batia, sorriu. Procurou dinheiro no bolso e entregou 2 notas cinzas à mãe dela. Dá para aumentar mais 1000, tio Shai? Minha filha é novinha, tem que valer a pena. Vendo que o dinheiro era menor do que esperava, ela pediu mais. O homem deu mais 1000 baht. Mãe, não faça isso. Titinan lutou até ser solta. O corpo pequeno caiu no chão, abraçando a perna da mãe, implorando. O som do choro era alto, mas os vizinhos voltaram para dentro ao ver que a garota estava na frente do quarto de Chai. Ninguém ousava se intrometer. Tire a mão. Você é irritante. Pode levar, tio Shai. Pode me devolver depois. Certo, certo. Vem aqui. É melhor ficar comigo. Shaina tentou pegar a garota, mas ela agarrou a perna da mãe e não soltava. Cine temeu que Shaina se irritasse e tentou soltar a mão da filha. Agachou-se para ficar no mesmo nível da filha. A palma da mão segurou o queixo da garota, virando o rosto dela. Tire a mão! Por que está chorando? Você é minha filha, e seu corpo serve apenas para gerar dinheiro para mim, por eu ter te dado à luz. Entendeu? Ela se afastou em seguida. A garota sentiu a força do puxão. Ao se virar, viu Shaina esperando. Vendo a resistência, ele segurou os tornozelos dela e arrastou para o quarto. Ah, me solta! Tio! As lágrimas escorreram. As mãos pequenas se juntaram em súplica. O choro podia ser ouvido do lado de fora, mas isso não impediu Shaina de continuar. Ele arrastou Titinan para a cama, segurando os pulsos dela contra o colchão. Ela se desviou, tentando escapar com as pernas. Quanto mais lutava, mais firme era o controle. Pare de lutar! Tapa! Tapa! O rosto pequeno foi atingido. A garota ficou tonta, atordoada. A força de Shaina era muito maior que a do padrasto. Você. Eu já paguei por você. Renda-se e não serei violento. Não. Ela chutou, fazendo cambalear. O aperto afrouxou. Titinan usou as últimas forças para tentar se soltar. Pegou o abajur da cabeceira e bateu na cabeça de Shaina, mas não foi forte o suficiente. Ele se afastou, segurando a cabeça que começou a sangrar. O rosto dele ficou raivoso. Ela tremia, segurando o abajur com força. Não se aproxime, senão bato de novo. Sua pirralha! Ele tentou agarrar o pulso dela, mas ela bateu novamente. O abajur se partiu em suas mãos. Ah! Vendo o homem cair no chão, a garota correu. Estava prestes a ir para a mãe, mas parou. Será que deveria voltar? Seus olhos se voltaram para o dinheiro sobre a mesa. Pegou a quantia e correu para fora do apartamento, sem olhar para trás. Ao descer, viu sua mãe sentada em frente ao apartamento. Temendo ser vista, se escondeu atrás de um carro. Os pés descalços pisaram em pedras e doeram. Ela observou, esperando que a mãe não a visse, movendo os pés vermelhos para tentar descansar. Flop. Os olhos dela se arregalaram quando alguém segurou seus lábios com firmeza e a puxou para trás. Só serve para trocar o corpo por dinheiro. O corpo pequeno estremeceu quando alguém segurou seu rosto com firmeza e a puxou para trás. Seus olhos redondos olharam para trás. Eram tio Shit e tia Jai que moravam ao lado. Ela os conhecia desde criança e sempre ganhava os espetinhos de porco que eles vendiam. Tio Shit segurou a boca dela com cuidado e tia Jai usou o dedo para sinalizar que ela ficasse quieta. Vendo que eram os dois, Titinan parou de resistir. Shit a soltou suavemente. Você vai para onde? A voz de tia Jai perguntou, preocupada. Os dois tinham ouvido o alvoroço e subiram para ver, mas não encontraram ninguém além de Cine, que saiu do quarto de Shaina. Ao descer, eles viram a garota correndo do quarto do Shaina, assustada. Os dois deduziram que a garota havia sido levada para lá, como outras vezes. O que a garota devia estar passando era angustiante. Eu não quero mais ficar aqui. Rick. Não quero mais. Ela usou as costas da mão para limpar as lágrimas. Os dois viram as marcas vermelhas nos pulsos e o rosto vermelho. E para onde você vai, Nan? Tem algum lugar para ir? Tia Jai perguntou, preocupada. Eu quero ir para a casa da minha avó, Rick. Minha avó mora em Lampang, eu quero morar com ela. O que faremos, marido? Ela viu tudo o que a garota estava passando e nunca havia ajudado antes. Vendo que Saini havia saído do quarto, não era difícil imaginar o que tinha acontecido. Eu e sua tia vamos te levar. Mas precisamos ser rápidos. Se Cine for atrás do Shaina, a situação vai piorar. Vou buscar suas roupas.
Você e Anã esperem no carro. Certo, marido. Jai levou a garota para seu carro, uma caminhonete. Ela foi pegar as coisas para a viagem. A porta foi aberta e Titinan subiu no banco de trás. Jai olhou para o marido, que voltou logo com uma pequena mala. Jogaram a mala no porta-malas e o carro saiu devagar. A garota olhou para a mãe, que estava sentada jogando cartas, sorrindo, sem se importar com o que acontecia. Quando elas saíram do campo de visão da mãe, a garota se sentou ereta, mãos cerradas no colo, tentando não chorar. Não se preocupe, Nan. Eu e sua tia vamos cuidar de você. Cine! Cine! Onde você está? A voz de China gritou. As pessoas ao redor olharam na direção da voz. Chayot se levantou para ver. Eles olharam para China, que ainda segurava a cabeça com dor. O golpe anterior o fez desmaiar. Ao acordar sozinho no quarto, não havia ninguém além dele. O que aconteceu, Chai? E onde está Anan? Ele só viu o homem, mas não a filha. Seu coração bateu acelerado, sem saber o que tinha acontecido. Sua filha me machucou. Olhe, e ainda pegou meu dinheiro. Vá procurá-la agora. A voz dele gritou, apontando para a própria cabeça que sangrava lentamente. Certo. Vou procurá-la. Ela não pode ter ido longe. Cine estava nervosa, apertando a ponta da saia. Chayot estava confuso. Quando a garota havia fugido, ele passou a mão na cabeça e suspirou frustrado. Vamos, Yash. Vá atrás dela. A mãe acenou para o marido, que a seguiu. Chayot também estava irritado. Se China não fosse satisfeito, ele não conseguiria mais dinheiro emprestado. Nan! Nan! Onde você está? Cine chamou com voz doce, procurando a filha. Mas durante o dia inteiro não a encontrou. De quem é aquele carro? Está parado em frente à casa. Vá ver. A vovó Muen viu as luzes e olhou para fora. Era um carro desconhecido. Um homem e uma mulher de meia idade desceram do carro acompanhados de Titinan, que ela reconheceu imediatamente, mesmo depois de anos. Vovó! A garota correu para abraçar os avós. Eles desceram as escadas rapidamente, mãos segurando o corrimão, pernas tremendo, confusos com a situação. Oh, minha filha, o que aconteceu? E sua mãe? Ao ouvir sobre a mãe, a garota se encolheu e abraçou a avó com força. Foi por isso que a trouxemos para cá. Saijá explicou tudo. Os avós ficaram atônitos. A filha que criaram nunca pensariam que Cine faria isso com a neta. Não se preocupe. Fique aqui comigo. Vou cuidar de você. Não precisa voltar para lá. E a vocês, muito obrigada. Descansem aqui esta noite e depois voltem. 3 ou 4 dias se passaram. Cine ainda procurava a filha, com China observando. Saijá e Pichit ajudaram para não levantar suspeitas. Quando perguntaram onde os dois haviam ido, disseram que foram visitar a mãe no interior. Você ainda não a encontrou? Você é mãe? Como não sabe para onde sua filha foi? China reclamou. Se você não me trouxer minha filha em 3 dias, prepare-se para me pagar o que deve. Sim, China. Cine respondeu pensando onde a filha poderia estar. Mãe, Anan está aqui, não está? Ao chegar, Cine subiu na casa. Era como ela imaginava. A filha estava atrás da mãe, ela pisou forte no chão de madeira. Tentou puxar o braço da filha, mas a mãe dela a impediu. O que você está fazendo, mãe? Ela é minha filha, eu a levo de volta. Ao ser impedida, ela ficou ainda mais irritada. Você vai levar minha neta para aqueles homens? O que está pensando? Ela é sua filha. A idosa beliscou o braço da filha, mas foi ignorada. E daí? Eu uso ela para ganhar dinheiro. Ela só serve para ser útil para mim. Tapa, tapa. A mão da avó tocou o braço da filha. A força não era grande, mas suficiente para chamar atenção. Como você pode fazer isso? Vai fazer minha neta abandonar a escola? Por que não a deixa estudar? Para que estudar? É desperdício. É melhor ela se sentar com pessoas ricas e ajudar um pouco. Eu levo minha filha de volta. Mãe, solte Anan. Não, eu não vou deixar minha neta ir. Se você não consegue cuidar, eu cuido. Mas ela é minha filha. Minha fonte de renda. Se você quer ela, me dê algo em troca. Se eu perder, perco minha renda. Cine, o que você fez com sua filha? Mesmo o pai não conseguiu aceitar. Ele e a esposa sempre ensinaram a amar e cuidar dos outros. Não é da sua conta, pai. Se você quer Anan, pegue o título de propriedade, o título de toda a terra. Senão, eu levo minha filha de volta. Cine teve uma ideia que garantiria dinheiro para pagar dívidas. Pegue e não volte a procurar Anan. A vovó Muen não se importou com a terra. Se aquilo podia salvar a neta, ela aceitou. Não. Se você der a terra para minha mãe, o que a senhora fará? Cine perguntou. Não se preocupe. Há muito trabalho braçal por aí. Pegue o título e vá embora. Não volte mais. O título de toda a terra foi entregue à filha. Cine pegou e sorriu para o namorado.
Chayot pegou o documento e viu as centenas de rai. Ainda valia um bom preço. Pelo menos valeu a pena. E não se preocupem, pai e mãe, não preciso mais de vocês. Não volto mais. Cine pensou rapidamente em quem compraria o título e saiu sem olhar para trás. Capítulo 36. Só para olhar. Vovó Muen. Vovó Muen, está aí? A voz do chefe Chan chamou na frente da casa. Cine e Chayot estavam ao lado dele, com expressões sérias. Eles pretendiam tratar do título de propriedade com o chefe Chan, um fazendeiro rico de Lampang, de 40 e poucos anos, que parecia jovem e forte. O que foi, chefe? Você ainda não foi embora? A vovó Muen viu a filha ao lado do chefe, que segurava o título. Ela deduziu que a filha o havia levado, mas não disse nada. Cine disse que ia me vender a terra. Eu vim perguntar para ter certeza. A vovó Muen vai vender mesmo? O homem sentou-se no banco de madeira sob a casa, estendendo o título de propriedade para a vovó Muen novamente. A idosa apenas olhou para a filha, que desviou o olhar, visivelmente incomodada. Sim, eu dei este título para ela. Em troca, ela deixou minha neta morar comigo. Eu não vou deixar que ela fique com a Nan. A voz da avó de Titinan estava firme, o que surpreendeu o chefe, que olhou para o casal rapidamente. Por que, mãe? Morar comigo é confortável. O que tem de errado? Por que estudar até cansar a cabeça? Não é melhor ir ajudar em tarefas mais leves? É mais fácil. Eu arrumei um trabalho tranquilo para minha filha, mãe. A filha discutia fervorosamente. Você está louca? Levar sua própria filha para situações perigosas? Que tipo de mãe é você? A voz da avó tremia de raiva. Vendo o rosto da filha sem remorso, a mãe sentiu ainda mais dor. Vovó. A garota abraçou a avó, sentindo que a situação ia piorar. O chefe viu as marcas e os hematomas no corpo e no rosto da garota. Lembrando-se de que tinha uma filha um pouco mais velha, sentiu compaixão. Você? Vai esperar no carro. Depois eu te levo para pegar o dinheiro. Eu vou conversar com sua mãe primeiro. Os olhos do chefe Chan olharam para Cine. Assim que a outra subiu no carro, ele abriu o assunto. Eu vou comprar a terra, mas não vou dar um preço alto, e o nome no título não será alterado. A terra ainda será da vovó Muen. Quando ela tiver dinheiro, poderá pagar. Eu vou dar apenas 600 mil. Quando ela me devolver, devolvo o título, e sem juros. O que acham? É verdade? Chefe, mas eu não sei onde vou conseguir tanto dinheiro. Ela estava feliz que o título ainda estaria em seu nome, mas não conseguia imaginar de onde tiraria o dinheiro para resgatar. Não se preocupe. Quando eu crescer, eu te pago de volta. Já que aquele era o preço que a avó pagou pela de volta, ela mesma o resgataria. Presente. O que estão conversando? Não vai dormir, vovó. É porque dorme tarde assim que a pele fica cansada. Se a pele ficar cansada, o que o vovô vai fazer? Vai arrumar outra companhia? Titinã estranhou a avó ainda acordada. Normalmente ela dormia antes de escurecer. Ah, quem seria tão bonita quanto eu? Ninguém. Não diga que eu não avisei. E se o vovô se encantar por outra? A garota abraçou a avó com força, cheia de saudades. Ah, não, não. Ninguém é mais bonita que sua avó. Sua avó é a mais linda. O vovô riu, balançando a cabeça. Por que, vovô? É porque você ama a vovó que ela é a mais bonita. Meu olho já está cansado. Mal consigo ver mais ninguém. Só me lembro do rosto da vovó Muen. O avô disse, rindo. Em seguida, levantou-se e usou um lenço para limpar o corpo, tirando o pó, antes de ir para o quarto. Vá, Nan, leve a sua chefe para descansar. Vão voltar cedo amanhã, não é? Para não ter que ficar até tarde. Certo. Ela apoiou o queixo no ombro da avó. Beijou a bochecha da idosa antes que ela se levantasse. O quarto ficou apenas com Teirachat e Titinan. Titinan olhou para as costas da avó, as costas curvadas, as mãos apoiadas nas pernas para não cair. Sempre que encontrava algo para se apoiar, agarrava. Depois que os avós entraram, Titinan levou Teirachat para o seu quarto, o quarto em que ela costumava morar. Tudo ainda estava igual. Uma cama pequena, uma mesa com livros e uma cadeira de leitura. A janela de madeira tinha cortinas brancas para cobrir. Está um pouco quente. Não tem ar-condicionado, mas acho que vai chover. Titinan abriu a janela e viu o céu escuro. Quando ia fechar, viu um relâmpago ao longe. Logo a chuva chegaria. Ela empurrou o trinco da janela, certificando-se de que estava fechada. Seus avós são idosos. Eles ainda têm que trabalhar? Teirachat se jogou na cama, exausta. Ela bateu no colchão antes de se sentar, verificando a firmeza da cama. Sim, meus avós querem reaver a terra. Eu não consegui juntar muito dinheiro. Se descontar a faculdade, comida e aluguel, sobra pouco.
Se você não tivesse me feito ser demitida, eu já teria quase o suficiente. Se eu trabalhasse mais 1 ou 2 anos, teria o dinheiro para resgatar. Ela sentou-se ao lado, olhando para a casa deteriorada. A escada era íngreme para eles. Até para ela, que é jovem, era difícil subir. Está me culpando? Foi você que estragou meu casamento. Por que aceitou aquele trabalho? A causa de tudo foi aquele dia. Porque o Yong me deu um bom dinheiro. Eu, que precisava de dinheiro, não tinha escolha. Eu só conseguia alguns milhares indo a jantares com clientes ou fingindo ser namorada deles. Eu falava o dia todo até a boca secar. O mais caro que consegui foi 3.000. É mesmo. Mas você é muito esperta. A mão dela acariciou o cabelo castanho suavemente. Era a primeira vez que tocava o cabelo dela daquele jeito. Vendo a outra sorrir de leve, sentiu vontade de acariciá-lo mais. Por que está sorrindo? Será que está realmente se apaixonando por mim? Quem disse? Nós apenas nos divertimos juntos. Shh, shh. O som da chuva caindo no telhado de zinco era alto, abafando a conversa. Os olhos se encontraram. As mãos se moveram, se procurando, como se um grande imã as atraísse. Não, não dá. Está cansando. No momento em que os lábios estavam prestes a se tocar, Teyrakat parou por causa das palavras da outra. Não olhe para mim assim, chefe. E quem fez isso? As feridas ainda não sararam e você me pressionou com força. Se não for carinho, o que é? É apenas um parceiro casual. Por quê? Quer que eu seja sua parceira de treino? Ou gostou do meu jeito? Quer brincar de novo? Não gostei. A voz calma respondeu, mas seus olhos estavam fixos nos lábios da outra. Os braços a puxaram pela cintura. O nariz dela roçou nas bochechas suaves. Titinan segurou o ombro da outra, antes de subir no colo. Ao ser acariciada mais intensamente, ela jogou o cabelo para trás, inclinando o pescoço para que o nariz da outra pudesse se aproximar. A respiração de Teyrakat ficou mais rápida. Isso é para agradecer por hoje, mas é só para olhar. Se quiser mais, terá que esperar outro dia. Vou recompensá-la pelo trabalho que você me deu. Então eu não vou ter que ficar só com você para sempre? Por quê? Você me paga por vez? Ou, na verdade, você dá pouco porque quer sempre? O dedo pequeno dela deslizou pelo pescoço, subindo até os lábios macios. Os olhos castanhos olharam para eles por um momento antes de decidir beijá-los. Obrigada por tudo. Os braços dela abraçaram o pescoço da pessoa mais velha, e ela se encostou. Não sabia por quê, mas se sentia em paz. Durma. Quanto a esse seu agradecimento, fica para outro dia. Temos que acordar cedo amanhã. E se apresse para descansar. Quanto mais demorar, mais caro fica o atraso. Sua danadinha. Capítulo 37. Exame ginecológico. Antes mesmo de abrir os olhos, Titinan, que dormia confortavelmente graças à chuva da noite anterior, que tornara a manhã fresca, sentiu o ar frio e ouviu o canto do galo. Isso a fez despertar e perceber que a pessoa ao lado dela havia sumido. Ao pegar o celular, viu que não era muito tarde, mas curiosa, empurrou-se para fora da cama e deixou o quarto. Olhando para baixo, ela viu apenas o avô trançando a rede de pesca. Além disso, Teyrakat havia sumido, e o carro não estava lá. Vovô, para onde foram a vovó e a chefe? Ao descer, ela sentiu o vento frio e o orvalho da manhã. Havia uma névoa suave no amanhecer, o que a fazia lembrar de uma atmosfera que a capital não podia oferecer. Ela se agachou ao lado do avô, que estava concentrado na rede. Demorou um pouco para ele responder. Foram ao mercado. Levou a vovó para comprar comida. Por que não me acordou? Porque a vovó foi. O carro é pequeno e os joelhos dela são ruins. Queria levá-la para se exibir. Queria exibi-la no mercado. Afinal, é a namorada da neta. O avô se virou e piscou para a neta, que arregalou os olhos e balançou a cabeça rapidamente. Não, não é minha namorada. Eu já disse, ela é minha chefe. O rosto dela ficou vermelho de repente. O avô a olhou de lado com um sorriso sarcástico. Sou mais velho e mais experiente. Acho que são elas. O som do carro está fazendo barulho no campo. E era verdade o que o avô disse. O som do carro era realmente alto. Ela conseguia ouvir o barulho antes mesmo de ver o veículo. Em pouco tempo, o carro vermelho chamativo parou na frente da casa, sobre o chão molhado e enlameado. Onde vocês foram? Assim que o carro parou, Titinan disparou a pergunta para a chefe, que estava com as mãos cheias de alimentos frescos, vegetais e frutas. Levei a vovó ao mercado. Espera, o que é isso? Titinan viu a avó segurando um documento nas mãos, com as costas curvadas devido à dor. A garota se aproximou, pegou o documento e viu que era exatamente o que suspeitava. O título de propriedade que deveria estar com o chefe Chan.
mas agora estava nas mãos da avó. E só uma pessoa podia explicar. Chefe! Os olhos redondos dela fitaram a mais velha, que soltou um longo suspiro. Derakat colocou a comida no banco de madeira e puxou o pulso da jovem para longe da casa. O que é isso? Titna empurrou o título de volta para ela. Se fosse dinheiro dela, a terra não seria mais dela. Escute. Escute-me primeiro. Sim, eu fui resgatá-lo. E sei que você não aceitaria. Então vou fazer um contrato com você. Vou alugar sua terra por 5 anos em troca dos 600 mil que usei para resgatá-la. E seus avós vão cuidar do jardim para mim. Você concorda? Não, não fui eu que resgatei. Você fez isso sem me perguntar. Eu sei, mas tem outra troca que quero. O que é? Pare de sair com outros homens. Não aceite nenhum trabalho, seja qual for. Você consegue fazer isso? A pessoa perguntada ficou quieta, confusa. Por que teria que parar com aquele trabalho? E por que a chefe estaria disposta a gastar centenas de milhares por isso? Pensando bem, ela tinha vantagem. E se alguém quiser contratá-la para sair para jantar, deixe que eu seja a única a contratá-la. Você pode cobrar o quanto quiser, eu aceito pagar. E depois vai subir para o meu quarto também? Os dedos dela tocaram o queixo, olhando para a mais alta. Os lábios se curvaram e o rosto se aproximou. Claro que sim. Derakat respondeu rapidamente, fechando os olhos e abaixando o rosto. Não, não vai subir. Porque você faz o que quer sem me perguntar nada. Flop. Rin, vá tomar banho. Nirin, a irmã mais velha de Kirin, desceu do segundo andar e se aproximou da irmã, que estava esparramada no sofá. Aonde vai? Perguntou, olhando o horário, já perto do anoitecer. Eu marquei um exame ginecológico. Venha comigo. O quê? Por que vai fazer isso? Você nem tem marido. A garota se levantou abruptamente, observando a irmã que se sentou ao lado dela. Kirin empurrou a irmã para fora do sofá. Está na hora de fazer. Mesmo que eu não tenha namorado, eu tenho que ir. Anda logo, antes que fique cheio. Nirin puxou a irmã. A outra teve que ceder, irritada por ter seu dia de folga interrompido. Ir a essa hora da noite? Já eram 6 da tarde. Quando chegassem lá, seria noite. Quem faz exame a essa hora? Vamos. É essa hora mesmo. O médico é bonito. Nirin disse animada. Uma amiga dela comentou que o ginecologista do horário era bonito e ela queria ver por si mesma. Sente e espere aqui. Kirin se sentou na área de espera do andar de baixo, onde havia muitos lugares vazios. Talvez porque fosse um hospital particular à noite. Ela esperou um tempo, até sentir alguém sentar ao seu lado. Uma figura de branco segurava uma xícara de café e usava óculos, parecendo mais incomum do que quando se encontravam normalmente. Não vai me cumprimentar? E sentada ao lado dela, teve que começar a conversa. Mesmo assim, Kirin não respondeu, olhando apenas para o telefone. Estou com fome. Ai bebeu o café, olhando de soslaio. Se me ignorar de novo, eu vou te beijar de volta. E funcionou. Kirin olhou para a médica, temendo que a irmã surgisse e visse. Se visse, certamente faria um interrogatório. E se descobrisse que ela foi a um host club, seria bronca certa. Não venha falar comigo. Nós não nos conhecemos. Kirin murmurou, ainda olhando o celular. Não nos conhecemos, é verdade. Mas já nos beijamos. Não vai assumir a responsabilidade? Ai cruzou as pernas e apoiou o queixo na mão, inclinada para que Kirin a visse. Foi só um beijo por acidente. Não foi intencional. Por que está cobrando? Gostou? Só lábios tocando lábios não é beijo. Ou você chama isso de beijo? Se for, você é bem infantil. As palavras provocativas fizeram Kirin finalmente olhar para ela. Era a primeira vez que a outra falava com ela de forma amigável. É mesmo? E as pessoas mais velhas como você são boas em beijar? Não sei. Aí deu de ombros, voltando à postura reta. Isso é algo que você tem que experimentar para saber. A figura de branco se inclinou devagar e falou em tom provocador. Acabou? Se acabou, pode ir. Não estou com tempo para conversar. Vamos jantar. Não tenho companhia. Acabei de sair do trabalho. Ela se esticou olhando para a jovem. Suas amigas estavam ocupadas. Derakat estava fora da cidade. Hoje ela não tinha ninguém. Não tem amigos? Não vou. Por quê? Está ocupada. E o que está fazendo aqui? Acompanhando minha irmã no exame ginecológico. Kirin respondeu de forma brusca. A outra achou divertido e quis provocar mais. Ai se aproximou do ouvido dela e sussurrou. Eu também sou médica ginecologista. Quer um exame? Fora do horário. Os lábios dela mal se moveram e a orelha de Kirin corou imediatamente. A cor subiu pelo pescoço, bochechas e orelhas. Ela ficou visivelmente vermelha. O que está falando? Que indecente.
Eu quis dizer que posso ficar se quiser uma médica mulher. O que você pensou? Pensou que eu usaria outra coisa além dos equipamentos? Nunca fiz isso, mas não deve ser difícil. Não precisa. Se for para examinar, tem que ser outra pessoa que não você. Volte a frequentar o host se estiver sozinha. Kirin desviou o olhar, com medo de mostrar o rosto quente. Esqueceu que pescoço e orelhas também estavam vermelhos. Eu fui porque minha amiga me levou para relaxar. Além disso, nós não bebemos muito, só conversamos. Não perguntei. Doutora Ai. A voz de Nirin interrompeu as duas. Kirin se afastou imediatamente, com medo de parecer que se conheciam. Ah, Nirin, o que está fazendo aqui? Ai olhou para Nirin e depois para Kirin. Parecia notar a semelhança entre elas naquele momento. Vim fazer um exame ginecológico. Você conhece a Rin? Ela apontou para as duas. Ah, sim. Nós nos encontramos no café. Encontrei a doutora no café. Nós brigamos um pouco por causa do lugar. Kirin lançou um olhar mortal para Ai, sinalizando para que ela não falasse mais nada. Ai hesitou. Sim. Mas nunca pensei que o mundo fosse tão pequeno. A propósito, Nirin, você veio fazer o exame com o Dr. Day? Por que não veio fazer comigo? Porque minha amiga disse que o médico era bonito. Nirin tapou a boca, rindo baixinho. É mesmo? Então, já que estamos aqui, posso pegar sua irmã emprestada? Não tenho companhia para jantar hoje. Ai sorriu. Não vou. Kirin se virou para Ai, mas os lábios da médica, movendo-se sem som, fizeram seu corpo tremer. Host Club. Então você não vai? Vamos para casa. Nirin falou. Eu não vou com você. Vou com a doutora. Vamos, eu quero muito ir. Kirin puxou Ai para fora do hospital. A outra seguiu, cantarolando. A propósito, como você conhece minha irmã? Kirin finalmente perguntou. Aquilo ainda incomodava. Minha amiga é namorada do meu irmão. A amiga da sua irmã é namorada do meu irmão. Nos encontramos no aniversário e conversamos porque sua irmã também gosta de arte. Por isso nos conhecemos. E onde quer ir jantar? Kirin perguntou, cruzando os braços. Eu te levo. Garanto que se beber demais, eu te levo para casa. Mas pode ser para o meu quarto. Aí provocou, até ser ameaçada com um sussurro. Ela sorriu, aliviando um pouco o cansaço do dia. Capítulo 38. É para compensar o beijo que você roubou. Por que viemos para cá? É um encontro? Kirin não tinha certeza no início, mas ao subir ao último andar, viu que era um restaurante que precisava ser reservado com 1 ano de antecedência para conseguir uma mesa. Ela tinha visto resenhas nas redes sociais e ficou curiosa, mas a fila de espera era para o ano seguinte. Eu tinha feito uma reserva, mas a pessoa com quem reservei não veio. A voz calma dela soou enquanto folheava o menu. Seus olhos não demonstravam hesitação. Seu namorado? Isso não parece que estou sendo sua substituta? Não, ele provavelmente está com a esposa. Não posso chamá-lo de namorado, tenho que chamá-lo de ex-namorado. O ex-namorado a traiu com a amiga de infância no dia do aniversário dela, alegando que não poderia comparecer porque estava ocupado com o trabalho, mas na verdade estava bêbado com a outra e os dois acabaram tendo algo. Depois, ele a procurou para pedir desculpas, alegando que estava bêbado e não foi intencional. Você veio aqui porque ainda não esqueceu. Eu não quero ser uma substituta. Não, eu vim porque reservei um vinho muito caro, realmente muito bom. Convidei amigos, mas ninguém veio. Aí encontrei você. Pense nisso como uma compensação pelo beijo que você roubou. Em pouco tempo, o menu e o vinho, reservados com 1 ano de antecedência, foram servidos. Aí comeu em silêncio e finalizou com o vinho excelente que esperava provar por 1 ano. Ou será que você veio aqui pensando que seu ex-namorado viria e vocês poderiam conversar? Kirin se aproximou da pessoa mais velha que, após terminar de comer, estava em pé, observando a vista e saboreando o vinho. Você sabia que é o contrário? Eu não queria ver aquele homem de novo. Mas este vinho é muito caro. Custa centenas de milhares. Se eu não viesse, seria um desperdício. Ela não queria ver o ex-namorado. O que era realmente um desperdício era a oportunidade de provar o vinho. É mesmo? Mas parece a mesma coisa. Ou será que você gosta tanto de vinho assim? Eu amo, na verdade. Dá pra dizer que sou viciada. E você? Tem namorado? Não fica bravo por você beijar outras pessoas? E sobre ir a host clubs? Tá me investigando? Sobre namorado? Eu não tenho. Nunca gostei de ninguém. Passo o dia inteiro com meus amigos. Fui ao host club porque as pessoas da minha turma comentaram que os hosts eram bons, e aquele em particular falou mal da Nan. Então resolvi ir e roubar a clientela dele. Eu disse que o levaria para beber comigo.
Não aconteceu nada. E não diga que eu beijo mal, tá? Não me faça levar isso a sério. Eu beijo muito bem. Mesmo sem ninguém para elogiá-la, ela tinha certeza de que beijava bem. Via muitos filmes e já tivera alguns ficantes. É mesmo? Eu acho que você beija mal. Ou será que estou errada? Então prove que estou errada. Aí se posicionou atrás de Kirin. Talvez fosse a embriaguez ou o efeito do álcool que a fez ter coragem de dizer algo assim. Ou, na verdade, poderia estar apenas solitária. Desde que terminara com o ex, há mais de um ano, dedicou-se ao trabalho. No dia em que Kirin a beijou, seu coração voltou a palpitar. Talvez tenha sido pelo susto, mas a memória daquele toque ainda estava gravada. Ela queria saber se a aceleração do coração era pelo susto ou por outro motivo. Não. Você está bêbada. Vamos para casa. Além disso, o vinho está acabando. Não vai me beijar de verdade? Aí se aproximou até sentir o cheiro do vinho, e a ponta do nariz roçou a bochecha suave da outra mulher. Aí, uma voz grave chamou. Era muito familiar para Aí, e como suspeitava, quando se virou, era seu ex-namorado. Kirin olhou para os dois, alternando o olhar. Aí parecia descontente, e olhou para o homem com indiferença. Man, o que está fazendo aqui? Ela olhou para o ex-namorado de soslaio. O sabor do vinho em sua boca parecia estragado. Eu queria falar com você e tinha certeza que viria a este restaurante, por isso nos encontramos de novo. E sua namorada? Onde ela está? Terminamos. Eu não a amava de verdade. Eu ainda te amo, Aí. Fui ao seu antigo condomínio, mas você se mudou. E você não estava mais no hospital onde trabalhava. Fui a todas as casas da sua família, Aí. Senti sua falta. Vamos para casa. Não quero mais ficar aqui. Você sabe dirigir, não sabe? Ela não queria desperdiçar saliva falando com o homem à sua frente. Queria sair dali o mais rápido possível. Sei. Posso dormir no seu quarto? Assim que disse isso, puxou Kirin para segui-la. Kirin bebeu o resto do vinho e tentou acompanhar, mas o homem correu para interceptá-las. Ele sabia que Aí viria e não queria chegar tarde demais. O que mais você quer? Por que não vai ver sua esposa? Ela está grávida. O que está fazendo aqui? Ela não queria xingá-lo, mas o fato de o ex-namorado estar a perseguindo enquanto a outra estava grávida a fazia odiar ainda mais o homem. Eu realmente queria ver você. Podemos conversar? Disse que cometi um erro. Eu realmente quero falar com você. Quem ia querer conversar com alguém que traiu? Além disso, respeite minha namorada. Não foi apenas o homem que ficou chocado, pois Kirin também foi pega de surpresa. Ela olhou para os rostos das duas pessoas, alternando entre eles antes que o homem se voltasse para ela. Você é a namorada dela? Você gosta de mulheres? Ele olhou para a ex-namorada, alternando com a pessoa apresentada como nova namorada, rindo internamente, pois sabia que Aí não gostava de mulheres. Se os homens não são bons, as mulheres não são ruins. Ela nunca se importou com orientação sexual, mas nunca havia conversado ou flertado com uma mulher. Aí, eu sei que você não gosta de verdade. Além disso, você gostava de transar comigo, não gostava? Ele olhou para Kirin com desprezo. Neste momento, ela não gostava nem um pouco do homem, por desprezar a orientação sexual dos outros. É mesmo? Quer saber? Eu nunca gozei com você. Não sentia prazer. Vamos. Aí sentiu tanto nojo que não conseguia mais conversar. Ela nunca havia gozado com um ex-namorado, nem sentido prazer. Tudo era apenas um dever. Às vezes se perguntava se era sexual. Não precisa me levar. Eu volto sozinha. Vendo a insatisfação da outra, ela não a levaria de volta. Além disso, sendo tarde assim, era melhor voltar sozinha. Eu não disse que ia te levar. Vamos pro meu apartamento. Talvez porque havia bebido um pouco e ainda por cima visto o ex-namorado, o que a deixou de mau humor, e queria beber mais. Mas não queria beber sozinha. Não. A mais jovem recusou firmemente, mas parou ao ver o olhar triste da outra. Não quero chorar sozinha. A voz dela tremeu. O corpo alto se aproximou, encostando o rosto em seu ombro. Certo. Só vamos beber. O canto da boca dela sorriu. Ela abriu a porta do carro, de bom humor, diferente da pessoa que estava triste há pouco. Você mentiu, doutora. Isso se chama lágrimas de crocodilo? Obrigada por me trazer. O cinto de segurança foi retirado. Titinan saiu do carro com Teirakat a seguindo. Aonde vai? Ela se virou para perguntar com a voz firme. Deixe-me dormir com você. Estou cansada hoje e já é tarde. Posso desmaiar no meio do caminho. Não. Volte para casa. Eu ainda estou brava com você. O assunto do título de propriedade não havia acabado. Ela ainda estava brava com a pessoa que agia por conta própria.
Embora os avós tentassem explicar a boa intenção da chefe, para ela não era isso. Era como se a outra tivesse comprado. Eu já disse que fiz isso porque me preocupo com você. Me deixe. Beep. O cartão de acesso do dormitório foi usado. Titinan entrou rapidamente antes que a pessoa alta pudesse entrar. Ela fechou o portão imediatamente. Volte bem. Ela subiu para o quarto, ignorando a pessoa à frente. Teerachat observou as costas dela, confusa. Será que ela errou de verdade? Ela só não queria que a outra tivesse que fazer aquele tipo de trabalho novamente. Os olhos fixos seguiram as costas de Titinan até que sumiram de vista. Mas ainda assim, Teerachat pensou que poderia pelo menos ter descido para vê-la, se soubesse que ainda estava esperando. 1 hora depois. Eu ainda estou aqui embaixo. Não vai descer? Bons sonhos. Que cruel. Depois de receber a mensagem, guardou o celular na bolsa. O carro de luxo saiu imediatamente. Titinan não conseguia dormir. No final, teve que descer para se certificar de que Teerachat tinha ido embora. Quando não viu o carro vermelho estacionado, teve certeza de que a outra tinha partido. Ela não queria fazer aquilo, mas o assunto da terra era dela. Queria resolver por conta própria, ou pelo menos seria bom se tivessem perguntado sua opinião. Apenas uma pergunta. Porque assim parecia que a tinham pago sem consultar. Ela flertou apenas para provar que a estavam subestimando. Quanto ao resto, era apenas o calor do momento. Além disso, a frase anterior ainda estava gravada em sua mente, fazendo-a pensar se aquela terra era o preço do seu corpo. Você só serve para usar seu corpo em troca de dinheiro. Doutora, você não está cansada? Já estamos bebendo há horas, já chega? Kirin estava bebendo com Ai há cerca de 1 hora, e a outra estava ficando vermelha. Por quê? Quer ir para a cama? Vamos então. Não, para eu poder ir para casa. Não, durma aqui. Vamos dormir juntas. Não sabia se era por causa da bebida, mas Ai ousou abraçar a outra. Os 2 braços envolveram a cintura fina, segurando-a com força. Kirin, que se sentiu sufocada, tentou empurrar a outra para longe, mas Ai a seguiu até que ela caiu. Por sorte, havia um tapete macio para amortecer. Você é pesada, doutora. Levante-se. Kirin estava sendo esmagada pela mais velha. Ai não demonstrou a intenção de se afastar, mas encostou o rosto no pescoço dela. A mão deslizou por baixo da camisa e Kirin sentiu o calor do corpo de Ai. Ai se moveu para ficar totalmente por cima e olhou para a pessoa debaixo dela. Em sua cabeça, ainda pensava no beijo daquele dia. Queria saber como seria beijá-la novamente. Será que seu coração bateria forte como daquela vez? Quero saber se você beija bem. Me beije, para ter certeza de que beija bem. Está me enganando para eu te beijar? Não tem problema. Eu começo. Capítulo 39. Doutora, posso fazer um exame ginecológico? Doutora, vá com calma. Kirin tentou empurrar o ombro da médica para longe. A outra puxou a barra da blusa dela para cima, seguida pelo sutiã, que foi empurrado para cima do peito. A médica começou a tirar as roupas dela imediatamente, sem pedir permissão para beijar. Sim, estou calma. O queixo repousou sobre o seio farto. Aí semicerrava os olhos, observando os lábios corados pelo vinho. A ponta do dedo da médica roçou os lábios macios, e então, Ai inclinou-se para selar a boca com o lábio inferior de Kirin. As mãos apoiavam as bochechas macias, pressionando os lábios um contra o outro, tentando aprofundar a língua na boca. Quanto mais beijava, mais o coração de Ai palpitava, e parecia que estava sendo sugada pelos lábios desajeitados. Ai tentou beijar Kirin com ternura, dando-lhe tempo para se ajustar. Ela movia os lábios devagar e com delicadeza, saboreando o néctar na boca da pessoa sob ela. As 2 mãos deslizaram por baixo da camisa e apertaram os seios fartos. Era a primeira vez que ela apertava seios com tanta desenvoltura. A mente de Kirin estava em branco, sem saber se era por causa do vinho ou do beijo. Ela abriu os olhos e viu a outra mulher com os olhos fechados, aproveitando o momento. Os lábios e os seios fartos estavam sendo saboreados pela médica antes que ela se afastasse, dando chance para Kirin respirar. Doutora. A voz doce chamou. Ela limpou o resquício de saliva do beijo. Os olhos redondos olhavam para a pessoa por cima, curiosa para saber o que a outra faria a seguir, parar no beijo ou ir além. Eu não vou te forçar. Se você não quiser. O nariz de Ai roçava o pescoço branco de Kirin. A mais nova hesitou por um momento. Teria sido mais fácil decidir se a médica não a tivesse excitado tanto, e a mão da médica parecia mais travessa e brincalhona do que ela imaginava.
A palma lisa desceu e entrou por dentro do short. O dedo deslizou lentamente, passando do abdômen e entrando na borda da calcinha. A ponta do dedo parou ali, esperando por uma resposta. Os olhos pretos, por trás dos óculos, a olharam interrogativamente. Você não vai desabotoar o short, doutora? Tem certeza de que quer que eu faça um exame ginecológico? Se sim, deixe-me examiná-la. Se perguntar de novo, eu vou embora? Quanto mais tempo ela tinha para pensar, mais envergonhada ficava. Os olhos redondos se semicerraram. O rosto bonito da médica desceu sobre a barriga lisa e o queixo continuou a descer lentamente. O short jeans foi puxado para baixo, parando nos joelhos antes de cair no chão. Você já fez sexo com uma mulher antes? Nunca. Mas eu quero. Quero fazer com você. O rosto dela desceu para a parte de baixo lentamente. Ela separou as pernas de Kirin e olhou para a buceta através da calcinha vermelha. O tecido estava colado à pele, mostrando o inchaço. O tecido marcava o meio da buceta, revelando o líquido escorrendo. Doutora, Kirin chamou com a voz trêmula. Olhou para a doutora Ai, que se aninhou entre suas pernas sem hesitar. A língua macia lambeu o centro da buceta através do tecido fino. O nariz pressionou a flor molhada, inalando o cheiro doce. Kirin colocou os pés no ombro da outra. A que foi lambida estremeceu. As pernas tremiam. Ela agarrou o cabelo da doutora Ai. O quadril dela se movia de um lado para o outro. Ela tentou abafar os sons, mas o quadril ainda se movia. É muito gostoso. No começo, ela estava hesitante, com medo de não gostar, mas não. Seu coração disparava toda vez que a língua entrava em ação. Quanto mais via o corpo pequeno se contorcendo, mais seu coração palpitava e mais excitada ficava. A língua clara de Ai pressionou o rastro úmido da calcinha. A língua macia pressionou profundamente a buceta, através do tecido fino. Que prazer! Ah! Que prazer! Kirin olhava para a pessoa entre suas pernas. Quanto mais ela olhava, mais a outra queria penetrar fundo. A língua macia penetrou no mesmo ponto, deslizando ao redor até ter certeza de que a outra não iria afastá-la. A doutora Ai se afastou, tirando os óculos e colocando-os no sofá. As roupas foram retiradas, tanto as dela quanto as de Kirin. Ao ver o corpo sensual da outra, ela não conseguiu se conter. Usou as mãos para acariciar a cintura fina, subindo até os seios. Ela os apertou levemente para ver a reação da médica, e parecia que a outra também gostava. Que teimosa, hein? A voz a repreendeu, sem seriedade. Só queria saber se a doutora ia gostar. E a doutora gostou? Kirin perguntou sedutora com uma voz rouca. Gostei. Quer continuar? Eu também quero experimentar muitas coisas. Ai pegou o quadril de Kirin, levantando-o levemente. Enfiou uma almofada sob o quadril volumoso. Kirin olhou confusa. O que está fazendo? Ela olhou para as próprias pernas, que estavam sendo separadas. O corpo da mais velha se encaixou entre elas. Uma de suas pernas foi levantada sobre o ombro da outra. A outra perna foi pressionada. O quadril foi puxado para perto até que os pontos de conexão se tocassem. Ai separou a buceta de Kirin e a pressionou com a sua. Doutora? Ela sussurrou, envergonhada. Quero tentar. Eu só assisti, mas não pensei que fosse ser tão excitante. O quadril se movia e os clitóris se esfregavam. Isso a excitava a ponto de sentir um arrepio no cérebro. Aí tentou mover o quadril lentamente, esfregando o clitóris suavemente. É mais prazeroso do que eu pensava. Era mais prazeroso do que transar com um homem. Talvez porque o clitóris estava sendo estimulado no ponto certo. Quanto mais excitada ficava, mais Ai movia o quadril rapidamente. Ela sentiu tanto prazer que teve que inclinar a cabeça e ofegar, assim como a pessoa sob ela, que vivia uma experiência nova. Kirin agitava as mãos em todas as direções, procurando onde se agarrar. Ela queria algo para cravar as unhas e liberar o prazer. Doutora, me beija! Quero um beijo! Kirin a olhou com súplica. A médica engoliu em seco, pois o olhar sedutor a fez mover o quadril rapidamente. Kirin sentiu tanto prazer que levantou os quadris e os moveu em resposta, aprendendo aos poucos. A cintura esguia se arqueou para trás. Ai apoiou as mãos ao lado do rosto bonito e se inclinou para beijar a jovem que a olhava com sedução. Kirin fechou os olhos e abraçou o pescoço da médica, colocando a língua para fora para que a outra a sugasse. Seus seios eram pressionados pelo ventre farto da pessoa por cima. E parecia que quanto mais excitadas ficavam, mais os corpos se pressionavam, sem perceber. Não se sabia por quanto tempo os corpos se moveram sem parar, até que o ponto de contato ficou encharcado de fluido. Doutora, é muito prazeroso. Vou enlouquecer. Eu também. Vou gozar,
Era a primeira vez que ela atingia o clímax. Quanto mais perto do fim, mais rápido o quadril se movia. O quadril levantado, que estava se separando, foi pressionado novamente, e o som dos fluidos se chocando ecoou no quarto silencioso, misturando-se aos gemidos. Aí, estreitou os olhos para a pessoa à sua frente, mordendo o lábio inferior para conter os gemidos. Gemma, eu quero ouvir sua voz. Aí apertou o queixo de Kirin, abrindo-lhe levemente os lábios antes de selar a boca. O quadril largo esfregava e pressionava, fazendo o corpo estremecer com o balanço. Sua pervertida. O palavrão foi dito, mas não deixou a ouvinte brava. Pelo contrário, ela gostou de um jeito estranho. Se me xingar assim, vou gozar. A mão que estava apoiada no chão alisou a nuca, apertando o pescoço bonito suavemente. Aí, acelerou o quadril farto para que os pontos de prazer se esfregassem com mais força. Os gemidos ecoaram depois de mais alguns movimentos. Aí se afastou, olhando para o rosto da outra, que ofegava levemente. Ela se ajoelhou ao lado do corpo esbelto, que ainda respirava rápido. Os braços se encaixaram sob a nuca de Kirin, e ela beijou para confortá-la. Enfiou a mão entre as pernas e acariciou as coxas macias. Assim que o interior da coxa foi tocado, Kirin se contorceu, levantando o quadril e flexionando os pés, agarrando o pescoço da médica com força, abrindo a boca para a língua macia entrar. Abra bem as pernas, sim. Eu vou fazer o exame ginecológico. A ponta do dedo de Ai se ocupou no meio da buceta do prazer. O dedo pressionou o ponto de prazer, estimulando até que a cintura esguia se movesse rapidamente. O dedo foi inserido lentamente. Não era insuportavelmente doloroso, mas ainda assim, Kirin se sentiu assustada e tensa. Ai percebeu e a beijou com carinho, enquanto acariciava o cabelo suavemente para confortá-la. O dedo foi empurrado até o fim. O quadril ísguio se levantou e Kirin gemeu alto. Kirin cravou as unhas nas costas brancas e lisas de Ai. Ela ofegava, tentando se ajustar, inalando e exalando profundamente, enquanto os lábios se separavam. Dói? A voz doce perguntou, preocupada, acariciando o contorno do rosto de Kirin suavemente. Não. Então vou me mover agora. Ao ver a outra acenar com a cabeça, o dedo começou a se mover imediatamente. O pulso de Ai movia o dedo para frente e para trás lentamente, com o líquido do prazer lubrificando-o até brilhar. Paciente, você é bem apertada. É assim que é bom. Sentia-se ainda melhor quando o dedo era apertado, fazendo com que ela quisesse estocar o canal apertado com força para provocar aquele gemido ofegante. Quer se sentir bem também? Kirin perguntou à pessoa ajoelhada ao lado dela. Embora nunca tivesse feito aquilo, ela não era totalmente ignorante. Kirin acariciou o monte de Vênus de Ai, passando o dedo pela buceta, exatamente como a outra tinha feito com ela. Ela tentou inserir o dedo na buceta, como estava sendo penetrada. Doutora, que gostoso. Kirin era penetrada de forma intensa, no mesmo ritmo em que conseguia inserir o dedo na buceta da mais velha. O que está fazendo? Eu quero que a gente sinta prazer junto. Você não gostou? Gosto. Me fode forte. Ambos os pulsos se lançaram um contra o outro sem parar, tanto a que estava deitada quanto a que estava ajoelhada. O quarto frio estava saturado com o cheiro de vinho, misturado com gemidos, e com o som da carne se chocando. Os gemidos roucos continuaram por mais de 1 hora no sofá, antes de seguirem para o quarto. Obrigada por me trazer. Ela agradeceu depois que a outra a levou para o apartamento pela manhã. Ela não ousava voltar para casa agora, pois o corpo estava cheio de marcas de mordidas. Ela nem sabia se a irmã perguntaria sobre isso no trabalho no dia seguinte. Me dê seu número. O telefone foi estendido para Kirin. Ela o pegou, confusa, antes de franzir a testa e olhar para a dona do telefone, esperando uma explicação. Quer sair para beber vinho no meu quarto de novo? O que é isso? Está me convidando para transar de novo? Por que não falar diretamente? E aí, quer ser minha parceira sexual? Eu não tenho namorado, você também não. A noite passada não foi ruim. Você pode ter ficado um pouco parada, mas foi aceitável. Mas vou deixar claro, será um segredo entre nós duas. Não contaremos a ninguém, nem mesmo aos nossos amigos. E por que eu deveria concordar? Posso não querer fazer isso com você de novo. Tem certeza de que não quer? A mão dela acariciou a coxa pequena, subindo até a borda do jeans. Se for só para diversão, tudo bem. Mas você não pode sentir ciúmes. Não seja convencida. Capítulo 40. Tente me deixar excitada. Acho que a chefe andou espiando os funcionários com frequência ultimamente.
Ou é impressão minha? Hannah comentou, sentindo o olhar da chefe fixo nas duas através das persianas. Não sei. Talvez só queira olhar. Vamos almoçar. Desde que voltou da viagem há 2 semanas, Titinan vinha evitando ter a chat. Elas só falavam sobre trabalho. Às vezes ela pedia para Hannah ir em seu lugar, ou a acompanhava quando precisavam sair. Vamos. Hoje Son nos chamou para comer Som Tum naquele lugar famoso. Vamos. É uma delícia. Vendo que era hora do almoço, ela se levantou da mesa imediatamente. Os olhos de Terakat a seguiram através das persianas que antes ela nunca abria. Vai me evitar por quanto tempo? Acho que vou ter que usar minha carta na manga. As persianas foram fechadas. Logo depois, uma série de mensagens foi enviada. Tet, estou com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Parece que minha cabeça vai explodir. Compre um remédio para mim. Número desconhecido. Você está bem, querida? Titinan olhou para o celular. A mensagem de Terachat havia chegado ao mesmo tempo que a de um número desconhecido, que ela ignorou. Leu novamente a mensagem da chefe e guardou o telefone. Nan! E a chefe? Ela mandou muitas mensagens. Hannah comentou, apenas vendo o nome, sem perguntar o conteúdo. Ah, sim. Ela disse que está com dor de cabeça. Sério? A chefe raramente reclama de dor. Pois é. Será que o trabalho está pesado? Ela administra tudo sozinha. Não tem sócios. A empresa cresceu tanto, ela é linda e muito inteligente. Son, que estava na empresa desde o início, lembrava bem do crescimento rápido graças à competência de Terakat. Ei, o que vocês acham? A chefe seria boa na cama? Eu acho que sim. Ela deve ser muito sexy. Khan riu, cobrindo a boca. Eu acho que sim. Titinan respondeu sem pensar. A mesa inteira se virou para ela. Como você sabe? Son perguntou, desconfiada do tom e da naturalidade da resposta. Não é verdade? Alguém tão inteligente quanto a chefe deve ser boa em tudo. Titinan sorriu, nervosa. Mas sabe, a chefe não tem namorado. Será que ainda não esqueceu o ex? Pena. Uma mulher tão bonita assim e ninguém para flertar com ela? Tipo um homem bonito e rico que combine com ela. Titinan parou por um momento. Para ela, Terachat sempre parecia perfeita. Merecia alguém à sua altura. É mesmo. Mas acho que a chefe já tem tudo. Talvez nem esteja procurando alguém. Talvez só queira alguém que a faça se sentir confortável. Khan comentou, sem imaginar o efeito que isso teria sobre certa pessoa à mesa. De repente, Terakat apareceu, parando diante delas com uma expressão séria. Estou com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. O remédio não está fazendo efeito. A voz era calma, mas carregada de intenção. Os olhos estavam fixos na estagiária, em seu uniforme justo. Você. Traga um remédio para dor de cabeça. Depois virou-se para Hannah. E você, vá falar com o cliente em meu lugar. Nada importante, só verificar se o setor de produção está pronto. Se as máquinas estiverem instaladas, eu vou depois. Sim, eles já pediram para eu ir inspecionar antes, eu ia avisar agora. Volto para te dar o relatório. E você, venha comigo. Sim, a voz baixa respondeu prontamente. Titinan seguiu a chefe até a sala. Ao entrar, viu Terakat sentada de pernas cruzadas, braços cruzados, olhando-a com algo entre frustração e cobrança. O que você quer? Remédio ou chá? Não quero nenhum dos dois. Vem aqui. Ela bateu no sofá ao lado. Titinan hesitou, mas finalmente se aproximou. O que houve? Você não responde minhas mensagens, não me deixa te levar para casa e mudou comigo. Ainda está brava por causa daquilo? Mudei como? Você não me provoca mais como antes. Ela encostou a cabeça no ombro da mais jovem, abraçando sua cintura fina e roçando o rosto ali. Beijou o ombro suavemente, soltando um gemido baixo. Senti falta do seu cheiro. Era o cheiro natural da pele dela, não perfume. Era viciante. Por quê? Sentiu minha falta? Bem feito. Me desculpa por ter agido sem perguntar. Você me perdoa? A voz dela suavizou. Titinan suspirou. Não estou brava. Só não pensei que transar com você me daria aquele projeto. Eu te provoquei porque você disse que nunca se apaixonaria por mim. E quando transamos pela primeira vez foi só emoção. Não quero que pense que aceitei porque queria que você me alugasse o terreno. Eu entendo. Posso te beijar? Minha cabeça está doendo há dias. E não era mentira. Pensar em Titinan não a deixava trabalhar direito. A mão de Terakat deslizou sob a saia dela. E qual é o nosso status agora que transamos? Juros pelo aluguel? Não. Você não gostou? Algo divertido sem nada em troca. Você concorda, não é? Parceiras sexuais? Titinan confirmou. Parceiras sexuais? A chefe sorriu. Mas você não disse que era boa de lábia?
Que eu deveria te contratar em troca de sexo? Eu estava brincando. Os dedos dela seguraram o queixo de Terachat, aproximando-o. Deu um beijo leve. Tente me provocar agora. Quero ver se você ainda consegue me excitar. Pá. Seus olhos percorriam o rosto da mulher, depois o uniforme dela. Então concordamos. Vamos só transar. E não pense que estou aceitando por dinheiro. É só. Tensão. Então me deixe excitada. Quero ver se consegue. A mão de Terachat apertou seu quadril volumoso. Como vou te punir? Que tal te excitar e não deixar você me pegar? Titinan se sentou no colo dela de costas. Abriu as pernas dela e encaixou o próprio quadril sobre a virilha. Moveu-se lentamente, esfregando-se no tecido fino. Terachat assistia hipnotizada. Titinan apoiou as mãos nos joelhos dela, inclinando-se para frente, levantando o quadril. Aperte forte. Eu gosto. Aliás, você anda me espiando. É porque sente minha falta? Ela virou o rosto, provocadora, e abriu o primeiro botão da blusa. Não estava olhando há muito tempo. Mas estava. E o que estava olhando? Meu rosto? Ou outra coisa? Senti falta deles. Quero chupá-los.